Olá, pessoal! Vamos a mais uma aula de Filosofia dos Direitos Humanos? Hoje é a nossa aula de número 13 e nós vamos conversar sobre as cortes internacionais vinculadas aos direitos humanos. A Corte Interamericana, a Corte Internacional e o Tribunal Penal Internacional. Essa nossa aula ela vai ser um pouquinho mais longa, porque não tem como a gente falar deles de forma muito separada, a gente precisa ter a ideia do todo. As pessoas confundem demais essas três instituições, sem contar que confundem com a Comissão, né, de Direitos Humanos da OEA, por exemplo, com ONU, parece que é tudo um imbróglio, né, tudo uma coisa só, e não é. Cada órgão tem a sua competência exclusiva, e é isso que a gente vai falar aqui hoje. Então, nós vamos falar da Corte Interamericana e o Tribunal Penal Internacional, eles são diretamente vinculados a direitos humanos. Já a Corte Internacional de Justiça não é. E as pessoas confundem muito, principalmente a Corte e o Tribunal. Acham que é o mesmo órgão, certo? Então, nós vamos aí diferenciar os três órgãos, falar da competência de cada um, como que eu posso denunciar, o que eles trazem nas sentenças, tá certo? Então, é importantíssimo acompanhar o raciocínio para dirimir de uma vez por todas essa dúvida e nunca mais errar qual é a competência de cada órgão. Então, vamos lá? Primeiro, nós vamos falar da nossa casa, da Corte Interamericana de Direitos Humanos. A Corte Interamericana é que está ligada ao nosso sistema regional de direitos humanos, né? O sistema regional interamericano. Nós temos também a Corte Europeia, por exemplo, que segue os mesmos modos, foi a primeira, assim como, né, o sistema regional europeu foi o primeiro a ser criado. Então, por isso que eu vou falar especificamente do nosso quintal de casa, mas esse mesmo raciocínio, ou seja, as mesmas funções, competências, também estendem tanto à Corte Europeia quanto à Corte Africana, tá certo? Então, vamos lá. Quem é a Corte Interamericana de Direitos Humanos? A Corte, ela é o segundo órgão da Convenção Americana, lembram? Comissão. A Comissão de Direitos Humanos é o órgão vinculado à OEA, Organização dos Estados Americanos, é um órgão. A Convenção Americana é o documento. A Convenção Americana sobre Direitos Humanos é o Pacto de São José da Costa Rica, ok? Então é o documento. A Corte Interamericana, ela é criada pela Convenção Americana. Então, onde que está isso? No documento, ok? Então, ela é órgão jurisdicional. É o órgão que julga, ok? Corte. A corte sempre é sinônimo de poder judiciário. Então, ela é o poder judiciário dentro do sistema interamericano de direitos humanos. E ela resolve os casos sobre violação de direitos humanos perpetrados pelos estados da OEA e que tenham ratificado a Convenção Americana. Vamos lá. Quem a Corte Interamericana julga? Julga os estados. A Corte não julga pessoas. A Corte julga estados que violam direitos humanos. Percebe? Então, o Estado Brasil, o Estado Argentina, né, o Estado México, não importa quem é o gestor, o presidente da República, por exemplo, que é o gestor máximo do país. Não importa se é o Pedro, Francisco ou João. Quem é julgado é o Estado brasileiro, porque as pessoas são transitórias, né, os cargos são transitórios, enquanto que a violação é permanente, então é o país que é julgado. A sede da Corte Interamericana é em São José, na Costa Rica, que é justamente a gente fala, né, sobre a Convenção Americana, nós já tivemos a aula sobre ela, que a Convenção ela foi promulgada na Costa Rica, né, por isso que a gente chama de Pacto de São José da Costa Rica. Então é importante isso. Quem compõe essa Corte Interamericana? São 7 juízes das nacionalidades dos Estados membros, são eleitos aí a título pessoal, obviamente, né, com idoneidade moral, com competência na matéria de defesa de direitos humanos, ou seja, são representantes dos países essa corte. A corte, então, olha só, ela profere sempre sentenças, por isso que eu falei que ela é um órgão jurisdicional.
E ela vai julgar o quê? Particulares quanto às instituições privadas estão impedidos de ingressar à corte. O que eu estou falando? Quem pode denunciar? Eu, Cristiane, não posso bater lá na sede da corte na Costa Rica e dizer assim, olha, eu vim aqui denunciar o Estado brasileiro por violar os meus direitos humanos. Não posso, eu não tenho essa competência. Da mesma forma, instituições privadas. O que isso significa? Que só podem fazer denúncias na comissão, as denúncias elas são realizadas pela Comissão Interamericana. O que isso significa? Vamos lá, na prática. Uma pessoa, uma instituição que defendem um grupo social, e foi violado direitos humanos, elas vão ir na comissão da OEA, com a sede lá em Washington, lembra? A comissão fica nos Estados Unidos. Elas vão denunciar lá na comissão. A comissão vai fazer um juízo de admissibilidade preliminar. Vai fazer uma mini investigação, vai abrir um inquérito, né, sobre aquela denúncia. E primeiro, como a comissão ela tem função diplomática, ela vai chamar o Estado lá e vai tentar fazer uma conciliação, por exemplo, uma mediação. Vai chegar lá, vai tentar a boa e velha conversa. Não deu certo, o Estado se negou, não compareceu, fez um acordo e não cumpriu, a comissão denuncia para a corte. Percebe? Eu, Cristiane, não posso ir lá em São José para denunciar o Estado brasileiro por violar meus direitos. Eu, Cristiane, ou uma instituição vai na comissão lá em Washington, vai bater lá e vai denunciar o Brasil. A comissão vai analisar o meu caso, vai chamar o Brasil. Não teve uma solução ali pacífica, diplomática, a comissão manda para a corte, para São José da Costa Rica, e a corte vai atuar, então, como órgão jurisdicional. Os 7 juízes vão analisar, vão julgar e vão prolatar uma sentença. Aonde está escrito isso? Lá no artigo 63 da própria convenção que nós estudamos, tá? Então, é importante isso. Então, quando decidir que houve violação do direito ou liberdade protegido nesta convenção, a corte determinará que se assegure ao prejudicado o gozo do seu direito ou liberdade violados, o conteúdo da sentença. Determinará também, se isso for procedente, que sejam reparadas as consequências na medida ou situação que haja configurado a violação desses direitos, bem como o pagamento de indenização justa à parte lesada. Na aula anterior eu falei sobre as garantias constitucionais, que são as medidas que asseguram o direito. Uma sentença tem esse condão, essa função, ou seja, assegurar o gozo da liberdade, ou que a pessoa volte a usufruir do direito que foi violado, reparação dessa violação que pode ser simbólica, como, por exemplo, o caso da Maria da Penha. Olha, uma lei, a reparação simbólica foi batizar a lei com o nome dela. E mesmo a indenização pecuniária. Isso são as penas que podem ser aplicadas. Afinal de contas, eu não tenho como determinar. Brasil, reclusão, 6 anos de prisão, de reclusão. É diferente do criminal, porque não é uma pessoa, é um Estado, então eu não posso tolher a liberdade do Estado, né? Então, nesse sentido, as decisões, as sentenças, elas vão trazer essas 3 características, né? Ou essas 3 penas ao país quando ele for condenado, tá certo? Existem ainda a possibilidade da corte autorizar medidas provisórias, ou seja, naqueles assuntos que são extremamente urgentes, que não pode esperar, porque esses processos dentro da corte, se a justiça brasileira é morosa, na corte ela é assim, morosa da morosa da morosa. Os casos demoram 10, 15, 20 anos para serem julgados, e às vezes precisa de uma medida urgente. Então, são editadas medidas provisórias. Essas medidas provisórias é como se fosse a nossa liminar, a antecipação de tutela. Um exemplo aqui para vocês é essa resolução de 1º de julho. Olha,
Coloquei o ano errado aí, gente, é 2022. Agora que eu estou olhando aqui, né, revisei e ainda ficou errado. É a resolução de 1º de julho de 2022, do ano passado, em que o Brasil recebeu uma medida provisória em relação aí aos indígenas Yanomamis, como o caso que está aí na mídia e tudo mais. Então, nós já até falamos sobre isso nas aulas anteriores. Esse não é um caso que apareceu em janeiro. Em janeiro é quando a trem pipocou, né? Ou seja, mas o Brasil já tinha sido denunciado, ou seja, já havia sido levado o caso para a comissão já tinha tentado resolver com o Brasil fingiu demência, e aí a comissão mandou para a corte. Como era uma medida urgente, afinal de contas a vida não espera, ela, né, foi dada essa medida provisória, essa liminar, com algumas recomendações, ou seja, que o Brasil deveria fazer urgentemente para garantir os direitos humanos, os direitos fundamentais desses povos indígenas. Tem o link aí no slide para que vocês possam ler essa decisão, dessa medida provisória e entender como ela é feita, como ela é escrita. É num formato bem de sentença mesmo. Então, para quem não é da área jurídica, vale a pena ler. Não é um documento longo, vale a pena ler para entender como isso ocorre. Eu vou corrigir o slide na postagem de vocês para 2022. Eu coloquei aqui para vocês os casos contenciosos em trâmite, ou seja, né, os casos em que o Brasil está aí passando por um processo dentro da corte já passou pela fase da comissão e já está na corte. Então, hoje, nós temos esses casos. No link, é possível vocês acessarem os casos clicando e entenderem qual é a situação, a que ponto que está e tudo mais. Então, olha, veja ali, ó, tem sobre comunidades quilombolas, os outros são pessoas, né, que tiveram direitos violados, mas tem aí esse direito coletivo do caso das comunidades quilombolas de Alcântara. Vale a pena dar uma olhadinha lá, ok? Uma foto aí para gravar na memória, né, sobre a corte, ou seja, para entender, né, é visual isso mesmo, para não confundir depois com a de Haia, que nós vamos falar daqui a pouquinho. Tá certo? Então, aí onde fica lá na Costa Rica, essa é a sede da nossa Corte Interamericana. Tem um vídeo para vocês, é um vídeo um pouquinho longo, porque o assunto é extenso, é de 17 minutos, né? É longo, mas não é um filme, onde fala sobre peticionando perante a Corte Americana. É uma professora em que ela vai esmiuçar para vocês como é efetivamente esse processo dentro da corte. Então, nós não temos esse tempo aqui, deixo para vocês como vídeo complementar, certo? Segundo órgão da nossa aula, a Corte Internacional de Justiça, a chamada CIJ. Quem é esse órgão? Esse órgão, tá? Ela foi criada justamente, é o principal órgão de judicialização das Nações Unidas, e ela foi criada em 1945 pela própria Carta das Nações, tá? Então, o Tribunal da Corte de Justiça está localizado na cidade de Haia, lá na Holanda. Por isso que confundem muito com o Tribunal Penal Internacional, porque como os dois estão na mesma localidade, as pessoas confundem a CIJ com o TPI, e eles têm funções totalmente diferentes. Então, embora a Corte Internacional de Justiça ela é um dos órgãos criados pela própria Carta das Nações, nós já estudamos a Carta das Nações nas nossas aulas, lá no artigo 92, e ela começou a funcionar em 1946, ok? Ela é um órgão, então, vinculado diretamente à ONU, diretamente ao sistema onusiano global, ok? Só que, olha aí, uma foto que eu falei para vocês não confundirem os prédios, né? É chamado Palácio da Paz, está localizado em Haia, e ele é considerado a sede do direito internacional, ok? Só que, olha só, agora vem a diferença. A Corte Internacional de Justiça, pessoal, ela é uma corte negocial. A Corte Internacional de Justiça, ela não pune diretamente violações de direitos humanos. A Corte Internacional de Justiça, a função dela, por isso ela foi criada lá pela Carta das Nações, é resolver conflitos entre países.
Países disputam uma área de fronteira. Então, o país que se sente lesado, obviamente, vai à Corte Internacional de Justiça e denuncia que o coleguinha dele, o vizinho, está violando algum tratado ou lei internacional. Por exemplo, nós tivemos um caso vinculado às Américas, que foi sobre o Tratado do Atlântico Norte, sobre as navegações referentes ao Atlântico Norte. Então, veja, países. Então, não está aqui, a Corte Internacional, ela não é vinculada a resolver violações de direitos humanos, diretamente. Ela está ligada entre tentar resolver conflito entre países, que podem ou não ser vizinhos, né? Mas eu falo assim, é aquele lesado. Ou seja, quem é competente para requisitar a atuação da CIJ? Nós vimos que na Corte Americana, uma pessoa, uma instituição denuncia para a comissão primeiro lá em Washington. Para a Corte Internacional de Justiça, a Assembleia Geral da ONU é competente, os Estados-membros da ONU e organismos internacionais, que podem fazer denúncias na Corte Internacional. Veja que não existem aqui pessoas individuais. Quando eu falo de Estado-membro, é independente de quem é o gestor do Estado-membro, não é ele a pessoa. Geralmente é o seu próprio Ministério da Justiça que faz essa denúncia na Corte. O Estatuto da Corte Internacional, ele é um anexo da Carta das Nações. Então, qual é o documento internacional que cria a CIJ? Isso é questão de concurso público. Quem é? É a Carta das Nações, não é a Declaração Universal, é a Carta das Nações. E o Estatuto da Corte é um anexo da Carta das Nações. A Corte ela é composta por 15 membros, ou seja, 15 juízes, que são eleitos pela Assembleia Geral e pelo Conselho de Segurança da ONU. E não pode ter dois do mesmo estado. Essas cortes depois são divididas em câmaras, até porque um juiz não pode julgar quando o próprio estado dele está no litígio, óbvio. Mas o básico para saber quantos são os membros? 15, ok? Então ela tem a função mediadora, parecerista e julgadora. Tenta na diplomacia, ou ela emite pareceres jurídicos, técnicos jurídicos, e não deu acordo, né? Não quiseram conciliar, nem mediar, resolver amigavelmente, aí ela vai julgar. Aí ela tem mesmo a força de corte. Ela vai promulgar uma sentença que vai dizer quem tem razão na história. Tá certo? Então, veja, por isso que eu falei, as pessoas confundem, mas a corte não tem, a priori, não é função dela fiscalizar ou julgar casos diretamente de violação de direitos humanos. Quem faz isso? As cortes dos sistemas regionais, do interamericano, do europeu, do africano. Tá? Então, quem cuida de direitos humanos em cada continente são as cortes dos sistemas regionais. Não é a CIJ, embora ela é vinculada à ONU, a questão dela é uma questão muito mais política, porque é conflito entre estados, do que propriamente de violação de direitos humanos. O site oficial, para dar uma xeretadinha lá, dá uma olhadinha no layout dele. E o último, que é o Tribunal Penal Internacional, o TPI. Voltamos de novo para direitos humanos, tá? O TPI, que ninguém mais vai confundir com a CIJ, tá? O TPI, ele é criado em 1945 e ele tem, na verdade, foram criados aí 2 tribunais precursores que de âmbito internacional, que julgaram aí principalmente os crimes de guerra da Segunda Guerra, que todo mundo já ouviu falar no famoso Tribunal de Nuremberg. Vale a pena aí um filme, o Julgamento de Nuremberg, que julgou os crimes cometidos pelos nazistas, que a gente entende que aí sim, ele é um tribunal que julga pessoas, tá? Então, o Tribunal de Nuremberg, vocês já ouviram essa expressão, assistam o filme aí no final de semana, para entender um pouquinho mais sobre o Tribunal Penal Internacional. Não é o mesmo órgão, mas o Tribunal Penal Internacional, ele se espelha, ele é uma evolução do Tribunal de Nuremberg.
Em 1950, então a ONU ela cria uma comissão que justamente vai elaborar o Estatuto do Tribunal Penal Internacional, que recebe o nome de Estatuto de Roma. Em 1990, é realizada a convenção, né, uma comissão para a Conferência de Roma, que é onde o Estatuto ele é aprovado. Então, veja só, o Tribunal Penal Internacional é o órgão mais recente que nós temos a nível mundial, de sistema global, vinculado à proteção dos direitos humanos. Então, nós temos aí, em 1990, tem a convenção, né, a Conferência de Roma, que aprova o Estatuto, e ele só começa a funcionar oficialmente em 2002. Olha aí a fotinho dele, tá? Para não confundir lá com o Palácio da Paz da Corte Internacional, vê que são construções totalmente diferentes, né? Então, o Estatuto de Roma, a Conferência de Roma, lá em 98, ela aprova a criação, né, o Estatuto. Então, qual é o documento que cria o Tribunal Penal Internacional? É o Estatuto de Roma. O Brasil é signatário do Estatuto de Roma e ele foi recepcionado no ordenamento penal brasileiro, então, no ordenamento jurídico, perdão, brasileiro. Então, o Brasil ele é signatário do Tribunal Penal Internacional. Isso significa o quê? Que todos nós, cidadãos brasileiros, podemos vir a ser julgados, ser réus no Tribunal Penal Internacional. Por quê? Porque o Tribunal Penal Internacional, gente, ele julga pessoas. A Corte Interamericana julga estados. O Tribunal Penal Internacional julga pessoas. Tem aí o link, né, do Estatuto de Roma, que foi recepcionado, né, no Brasil como decreto. Na atualidade, nós temos aí 122 nações que são estados-partes do Tribunal Penal Internacional. Porque, novamente, nem todo país membro da ONU ratificou a Convenção de Roma, né? O Estatuto de Roma. Como se não ratificou, não é signatário, não está submetido. Então, nós temos aí, né, América Latina e Caribe, todos os países da América do Sul fazem parte, né, ou seja, recepcionar o Estatuto de Roma. Como eu disse, o Estatuto de Roma, né, o Tribunal Penal Internacional, ele preleciona o julgamento de pessoas. E o artigo 5º do Estatuto, ele relaciona, é um rol taxativo, os crimes que esse tribunal vai julgar. Ou seja, o Tribunal Penal Internacional não vai julgar qualquer crime. Então, não vai julgar furto, por exemplo. Ele só vai julgar esse rolzinho aí de 4 crimes. Os crimes de genocídio, os crimes contra a humanidade, os crimes de guerra e os crimes de agressão. Mas quais são esses crimes, professora? Vocês vão ler o artigo 6º. No artigo 6º, ele traz a definição jurídica para o Tribunal Penal Internacional do que são crimes de genocídio, do que são considerados crimes contra a humanidade, do que são considerados crimes de guerra e o crime de agressão, certo? Então, essa vai ficar aí como leitura complementar para vocês de ler o artigo 6º, a definição de cada um desses crimes que nós temos. O Tribunal Penal Internacional, ele não substitui os tribunais internos de um país. Então, ele não é uma corte que supre a atuação dos tribunais de dentro do Estado. Por exemplo, ele não supre o STJ, ele não supre o STF, não supre os órgãos, os tribunais de justiça, nem as varas de justiça comum no Brasil, não. O tribunal ele só vai atuar quando a legislação, né, os tribunais internos do país são omissos. Ou quando eles são omissos, ou quando eles não, né, fazem o trabalho como deveria ser, quando eles fingem demência, né? Ou seja, quando o próprio país não atua a fim de garantir os direitos humanos vinculados a estes 4 tipos de crimes, o Tribunal Penal Internacional, né, vai atuar. Por quê? Porque ele recebe uma denúncia.
E aí sim, ele recebendo a denúncia, ele vai verificar. Realmente esse país não atuou nesse caso, não fez o seu papel de justiça nesse caso, aí ele vai atuar, tá certo? Então, o tribunal, como já diz, ele é internacional, ele pode atuar em qualquer território, desde que, como eu já falei, o país seja um dos 122 signatários do Estatuto de Roma. Até hoje, apenas 31 casos foram examinados pelo Tribunal Penal Internacional. Ele é de 2002, é recente, né? Então, temos aí 20 anos só de Tribunal Penal Internacional e são apenas 31 casos. A grande maioria de casos está relacionados a países africanos. Então, vocês também podem acessar diretamente o site do tribunal. Obviamente, quando vocês acessam, o próprio navegador, ele tem lá traduzido em português, né? E aí você consegue ler normalmente sobre, né, os casos que tem lá, quais foram as condenações, quais foram esses crimes cometidos. E a maioria desses 31 casos, os condenados são ditadores. E aí a gente entende a função do Tribunal Penal Internacional. Por quê? Eu acabei de falar que ele atua quando os estados não fazem a sua parte, quando a legislação, quando os órgãos do judiciário do país, do estado membro, fingem demência. Ora, dentro de um país ditatorial, qual é o poder do judiciário de julgar o próprio gestor, o próprio ditador? Nenhuma, né? Então, esses 31 casos são relacionados a isso. A grande maioria ditadores que cometem, a grande maioria dos casos também vinculados a genocídios e, consequentemente, o quê? O Estado não fez nada, é denunciado ao Tribunal Penal Internacional e, consequentemente, é feito o julgamento. Mas olha, só 31 casos aí, tem muita denúncia, mas esses 31 casos são os que já foram examinados, quer dizer, já foram julgados. O Brasil mesmo tem lá, né, recentemente, inclusive, com o último gestor do Brasil, tem vários casos denunciados lá. Mas eles ainda, inclusive, são denunciados. Ontem mesmo eu estive olhando, não tem nenhum caso brasileiro em trâmite, ou seja, em que o processo já foi efetivamente instaurado. Por quê? Porque eles fazem um juízo de admissibilidade, como nós já falamos. Então, não basta denunciar, vai virar processo. Não. Existe, né, uma fase pré-processual. No momento, o Brasil não tem nenhuma pessoa, nenhum cidadão brasileiro está sofrendo um processo no TPI. Há denúncias, mas nenhum processo ainda instaurados. Quais são as penas que o TPI aplica? Então, dentro da sentença dele, que tipos de penas? Então, diferente da Corte Interamericana, em que nós vimos que são reparações, que são a garantia da não violação de direitos, indenizações, porque, afinal de contas, eu não posso prender, né, privar de liberdade um Estado, no TPI é diferente. No TPI, olha a pena que está prevista aí, os tipos de penas, né, elas estão previstas no artigo 77 do Estatuto de Roma. Pena de prisão por um número determinado de anos até o limite máximo de 30 anos. Então, ela não aplica ali, a priori, a prisão perpétua. Ela é uma exceção, tá? Então, pena de prisão máxima aí de até 30 anos. Pena de prisão perpétua se o elevado grau de ilicitude do fato e as condições pessoais do condenado o justificarem, tá? Então, são as duas penalidades principais que o tribunal aplica, mas ele também pode aplicar uma multa, de acordo com os critérios previstos no próprio regulamento processual, ou seja, no próprio, né, Estatuto de Roma, a perda de produtos, bens e haveres provenientes direta ou indiretamente do crime, sem prejuízo dos direitos de terceiros que tenham agido de boa-fé. É mais ou menos como as sentenças brasileiras, né? Ou seja, eu tenho uma pena aí que pode ser né, de privação de liberdade e, consequente, também a multa penal, por exemplo, né? Os crimes brasileiros, né? Pena, reclusão e multa. E, obviamente, a mesma coisa, o confisco de bens provenientes, né? Produtos de crime. Então, é muito similar às penas ao nosso próprio sistema nacional. Para finalizar, o site aí do Tribunal Penal Internacional, para vocês darem uma olhadinha
e entenderem aí como é feito. E para finalizar, um vídeo complementando a nossa aula de apenas 9 minutinhos, né? Temos o primeiro vídeo lá da Corte Interamericana, que é um pouquinho mais extenso, e esse vídeo para finalizar, então, essa nossa discussão. Bom, pessoal, então, a aula ficou um pouquinho extensa, mas é porque realmente era preciso vocês entenderem sobre esses 3 órgãos, a função de cada um, para que vocês não confundam mais quem faz o quê, aonde que é a sede, quem pode denunciar e tudo mais, tá certo? Na próxima aula nós teremos o nosso evento de direitos humanos, vocês serão informados direitinho lá pelo portal Educa. Então a nossa próxima aula 14 vai estar vinculada ao evento de direitos humanos que vai acontecer aqui em Palmas, tá certo, pessoal? Um grande abraço para vocês, bons estudos!